Uma família nada perfeita, né? Tinha aquele programa de televisão, né? A Grande Família. Quem se lembra? Tinha até uma música que falava pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família e também quero pirraçar, meu Deus do céu. Então, a gente vai vendo que a família é fundamental, a função de cada membro da família. Então, e a aula de hoje vai mostrar a família do rei Davi. Tá? Essa família é uma família que outros reis também tiveram dificuldades com relação à família. Seus reinados foram exitosos, né? Mas as suas famílias foram um desastre. Então, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, queremos pedir graça e sabedoria para podermos, Pai, dar essa aula, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, através dessa aula, Pai, e que possamos, Pai, ó Deus, meditar e colocar em prática, Pai, o que o Senhor vai nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém? Aleluia. Uma família nada perfeita, aula 9, texto áureo. Mariana vai me ajudar? Ou eu vou tentar aqui, né, Mariana? Deixa eu ligar aqui. Off, on. Deixa eu ver se ele anda. Não funciona não. Ele está... Texto áureo. Gálatas 6, 7. A Bíblia diz, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo, ele não fala de tempo, tá? Porque você sabe que cada semente tem um período, um tempo para poder germinar. A mesma coisa é aquilo que o homem semeia na sua vida, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida como trabalhador. Então, ele semeia coisas. E a colheita pode acontecer rapidamente, né? Tem alface aí que tu planta e em 30 dias você já está colhendo alface, pô. A hidro, né? Eu tinha um amigo na Dataprev que ele começou lá no início desse processo de alface plantada na água, né? Ele tinha um sítio em Teresópolis, ele plantava. E ele foi crescendo. Não sei como é que ele está hoje, não sei nem se ele está vivo, mas porque a coisa era rápida demais. Ele plantava e rapidamente ele colhia e já vendia, né? Então, a semente que o homem faz, às vezes você pratica uma coisa e só vai colher anos depois. Davi foi um homem que colheu muitos reveses na sua família por causa de assuntos que ele não deveria tratar na sua vida pessoal e na sua vida familiar, e tratou, né? Tratou mal. Então, tudo aquilo que nós maltratamos, né? Não tratamos bem, maltratar quer dizer isso, você não tratar bem, né? E você acaba colhendo dificuldades lá na frente. E a Bíblia diz para você não se enganar. Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós semeamos, né? Se nós semearmos amizade, colheremos amigos. Se nós semearmos fraternidade, colheremos irmãos. Se nós semearmos no Espírito, colheremos vida eterna. Então, olha só os detalhes da palavra, né? Se semearmos na carne, colheremos corrupção. Então, a Bíblia nos ensina tudo isso para que a gente possa
faz escolher. Porque mesmo na vida do cristão é uma vida de escolhas, porque nós estamos ainda aqui nesse tabernáculo. Vamos andar. Verdade prática. Tudo o que os membros da família plantaram, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza, né? Como eu falei, né? Cada semente tem o seu tempo de colheita, né? Ou o seu tempo de germinar. Vamos ler alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje. Tá? Vamos ver o primeiro aí. Fala da proibição divina a respeito do incesto, né? Então, Deus proíbe. Então, se houver um incesto, acontecer esse tipo de atitude, as consequências são desastrosas, né? Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 22, diz: maldito aquele que se deitar com sua irmã, e a família de Davi aconteceu esse caso, né? Filha de seu pai ou de sua mãe, no caso, Tamar era filha de Davi, né? Com quem está acompanhando a novela aí está vendo Maaca, né? Porque aí você começa porque dá um tempo de crescimento das crianças, você vai criando, né, muito entendimento a respeito daquele assunto. E Aminon, né, que era filho de Agite, acho que era de Agite, né? Não? Ainoá. Então, o que aconteceu? Ele se enamorou daquela irmã, por parte de pai, e colocou na cabeça que tinha que deitar com ela. Então diz assim, maldito aquele que se deitar. Então, ele trouxe para a vida dele uma maldição, né? Pode ter sido um prazer no momento, mas a colheita foi uma maldição. Então, tem coisas que no momento parece prazerosa, mas futuramente será dolorosa, né? Colhe morte. Então, maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Segundo, a inocência de Tamar. Está lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 7 a 11. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. Ele era filho do rei, né? E na realidade, na escala, ele era o primeiro. Ele seria o futuro rei, né? Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ele sabia que ela era a irmã dele, né? Que coisa terrível, né? Terceiro, a sagacidade de Jonadab. Aí já entra um outro assunto, tá? São as amizades, né? Quem é teu amigo? Está ouvindo o conselho de quem? Como é que você está sendo instruído? Aminon foi instruído por Jonadab. Jonadab era um cara sagacioso. Quer dizer, o que quer dizer isso? Era um cara que tinha características de Satanás, né? Satanás é sagaz. Então, aqui diz, olha, 2 Samuel 13, 5 a 6. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Olha aí. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. E Davi cedeu.
né? Aminon já vinha conversando com Jonadab a respeito desse assunto. Jonadab sabia o desejo de Aminon, então armou essa trama para pegar Tamar. Então, às vezes, você está mal aconselhado e está caindo numa trama. Tá? Então, é muito importante isso. Você ter cuidado com as companhias e com os maus conselhos. Tá? Quarto, a lei universal da semeadura. Gálatas 6, 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém, igreja? Vamos lá, a quinta, ou quinto, a rebelião dos filhos de Davi. Está lá em 2 Samuel, vamos lá, porque o texto é longo, é grande. 2 Samuel, capítulo 18, versículos 5 a 10. Deixa eu botar para cá um pouquinho, aproximar, né? Diz assim: deu ordem o rei a Joabe. É isso mesmo, é? 2 Samuel, isso mesmo. Deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itaí, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão. Absalão tinha se rebelado contra Davi. Queria tomar a herança com o pai vivo. Olha que coisa terrível, né? Tem pessoas que são assim, querem tomar as coisas antes do tempo. A bênção antecipada é maldição. Olha só. Então, ele queria antecipar um processo que ele tinha direito. Né? Olha só. Então, diz assim: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Então, Davi estava falando com os líderes do seu exército, os capitães, mas todo o povo ouviu a conversa, né? Ele se esqueceu que o microfone estava ligado. Então, nós temos que ter cuidado com o que falamos, porque tem muita gente que ouve, né? Então, saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região. E o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. Eu não sei se os irmãos conhecem lá no Nordeste, quando você se embrenha por dentro daqueles matos, que são muito fechados, você vê que a roupa daqueles camaradas é toda de couro, que é para quando aqueles espinhos tocarem nele, não furarem ele. Então eles estavam num bosque, então, cavalo correndo, tu imagina, Absalão foi uma vítima desse. Ele ficou preso, ele ficou entre uma forquilha de uma árvore, ele entrou ali, a forquilha aqui, ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Né? A Bíblia descreve, diz assim: indo Absalão montado no seu mulo, eu falei cavalo, mas era mulo, encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante, quer dizer, o mulo foi embora e ele ficou. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Olha, então a notícia chegou e agora aquele camarada que recebeu uma informação do rei vai fazer diferente do que o rei determinou. Né? Tem a misericórdia de Absalão, isso aqui, ele vai lá e mata, completa a obra na vida de Absalão. Né? 1 Reis, vamos lá agora, 1 Reis, não precisa, ela não está aí no 1 Reis, Mariana, o próximo. Isso. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: olha, agora é outro filho.
Os filhos de Davi não foi mole, não, porque era uma maldição. Davi colheu isso. Ele semeou. Olha bem o que ele fez. Ele destruiu uma família. Ele destruiu a família de quem? De Urias. Você lembra lá? Ele destruiu aquela família. Porque é um desejo dele de querer a mulher de Urias. Então, ele não se conteve, ele destruiu aquela família. Então, a colheita dele seria o quê? Deus vem e dá o decreto, que seria na própria família dele, a consequência. Né? Então, ele diz assim, então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Davi vivo ainda, olha só. Providenciou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou. Está vendo aí? Davi não contrariava os filhos, não tinha repreensão, não tinha uma conversa. Vem cá, Adonias, o que tu está acontecendo contigo? Pô, papá, eu sou o rei, você tem que esperar o tempo, é só falar com ele, explicar. Mas, Davi não o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Então, a sequência, Adonias seria o rei. Tinha que esperar, mas não quis tomar na força. Olha, vamos continuar. Sexto, é necessária uma vida de vigilância e oração. Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Davi estava onde? Parou de lutar, parou de guerrear, parou de pelejar, ficou de bobeira no terraço. O que aconteceu? O pecado o atraiu. Então, quem foi no retiro, atraídos pela glória de Deus, e Davi foi atraído pelo pecado. Então, quando nós não nos envolvemos com a obra de Deus, nós somos atraídos. O pecado vem e nos atrai. Tá? Então, ele diz assim, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Davi sentiu isso na própria carne, né? A fraqueza. Né? Vamos ver agora a leitura bíblica em classe. Vamos lá. Segundo Samuel, vamos na revista, não, vamos aqui na nossa tradução, que fica mais legal, né, para nós. A revista tem outra tradução. Vamos lá, capítulo 3, segundo Samuel, versículos 2 ao 5. Vai falar aí agora da herança de Davi, os filhos de Davi. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon, de Ainoã a Gisreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. Por isso que ele fugiu para Gesur, tá? Quando você vê, quando Absalão mata Aminon, ele vai se refugiar lá no vovô. Tem gente que faz besteira e vai se refugiar, né, em algum parente que possa acolhê-lo, acoitá-lo. Olha aí. Então, são os detalhes, tá, amado? Aí você vê, o quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Capítulo 5 agora, vamos lá. Versículo 13. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Nomes bonitos para nossos filhos, né? Tem cá de Felete. Com certeza vai ser Lelete, né? Vai acabar sendo chamado de Lelete. Né? Então, nós estamos vendo aí, né? E lá no capítulo 12, desse mesmo livro, né? Segundo Samuel, versículos 10 a 13.
Diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Já é o juízo de Deus, tá? Quando Davi peca, a consequência vem. Então, Deus estava descrevendo para Davi a consequência. Quer dizer, ele ia colher isso. Os guris dele ainda eram pequenos, ainda eram adolescentes, mas eles cresceram e viraram homens. Mas a profecia estava lá, a palavra de Deus, o juízo de Deus estava lá. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Está vendo aí? Olha os detalhes. Versículo seguinte: o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Versículo 13, parte A, né? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aleluia. Só aí a parte A. Pequei contra o Senhor. Então Davi entendeu que ele tinha vacilado. Mesmo se arrependendo, a consequência fica. Porque a bobagem foi feita. É mais ou menos o seguinte: você compra uma lata de tinta e vai botar um corante. Se botar de menos, você acrescenta, mas se botar de mais, a tinta ficou ruim. A tinta agora ficou fora do padrão que você queria. A mesma coisa foi aqui. Davi passou do ponto. Ele passou do ponto. E esse ponto precisava ser repreendido por Deus. Então, Deus repreendeu Davi e deu a ele as consequências dessa situação toda. Vamos lá no nosso plano de aula, ponto 1, né? Na lição desta semana, estudaremos a respeito das consequências que a negligência dos pais acarreta para a família. Então, vai falar muito com os papais, tá? O rei Davi e sua casa, infelizmente, acabaram entrando para a história como um exemplo de uma família nada perfeita. A família de Davi era grande, pois ele teve muitas esposas. Meu pai teve uma esposa só, 14 filhos. Davi teve um monte de esposa, para poder gerar 20, né? Mais ou menos 20 filhos Davi teve, né? A família de Davi era grande, pois ele teve muitas esposas. O rei teve mais de 20 filhos. Naturalmente, não era fácil administrá-la. Pô, meu irmão, um monte de mulher, tu imagina, um monte de esposa. A esposa quer ser a rainha do lar, quer ser a dona da casa. Tu imagina você ter várias. Meu Deus, é uma loucura. Uma loucura. Então, naturalmente, não era fácil administrá-la, porque ele trouxe esse problema para si. A Bíblia, a Torá, dizia para ele não acumular mulheres. Deus orientava, mas ele já, como os reis das outras nações tinham muitas mulheres e concubinas, ele achava que no direito dele ele também teria que ter essa condição para poder gerar muitos filhos. Naturalmente, não era fácil administrá-la. Entretanto, a escolha que Davi fez influenciou toda a sua casa, conforme lemos lá em 2 Samuel 12, 11 e 12. Vamos ver mais a próxima. O episódio de Aminon e Tamar é uma dessas consequências, assim como a rebelião e a possessão das mulheres de Davi por parte de Absalão também são consequências do ato imoral do rei. Nesta oportunidade, podemos refletir a respeito do impacto de nossos atos morais em nossa família. Os objetivos da lição de hoje: apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Segundo, descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi. 3, refletir a respeito do problema moral na família. Então, nós vamos abordar esses pontos aí, em nome de Jesus. Esse é o objetivo da lição.
A motivação, ao olhar para todos os males decorrentes das escolhas erradas da família do rei Davi, podemos perceber que os pais não fazem ideia de quão fatais as consequências podem ser se servirem de mau exemplo aos seus filhos. Então, porque o filho está olhando para o pai, ele é o modelo, ele é o padrão. Então, é muito importante que reconheçamos que os nossos filhos aprendem principalmente por meio dos exemplos que vêm em casa. Embora Davi fosse inigualável como rei e líder militar, faltava-lhe a habilidade e a sensibilidade necessárias a um marido e pai. O exemplo de Davi como pai só poderia ter tido um efeito nocivo sobre os filhos. Tá? Então, Davi, vamos dizer assim, não participou do crescimento dos filhos. Isaías, capítulo 38, versículos 1 e 3, conta a história de um outro rei, tá? Um rei chamado Ezequias. Não sei se vocês conhecem esse rei. Eu não conheci ele não, mas conheço pela palavra. Ele diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Repara bem o que Deus falou para ele, põe em ordem a tua casa. Ele era rei e também tinha uma família. Então o que estava desorganizado? Se Deus diz, põe em ordem a tua casa, é a casa dele que estava desorganizada. O reino foi uma bênção, o reino de Ezequias. Deus exaltou o reino de Ezequias. Mas ele disse, põe em ordem a tua casa, olha lá. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, né? Com inteireza de coração e fiz o que é reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele gerou uma família e reinou bem. Mas administrar a família é uma outra coisa, é um processo administrativo. Né? Olha só que coisas interessantes que nós vamos aprender hoje. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. O próximo rei, depois de Ezequias, nasceu durante esses 15 anos de acréscimo a Ezequias. Então Deus deu 15 anos a ele para ele arrumar a casa. E nasceu quem? Manassés. Quem era Manassés? O pior rei de toda a história de Israel, de Judá. Que coisa, né? Então, ele não conseguiu em 15 anos que Deus deu a ele um acréscimo. Então, às vezes Deus dá... Nós vimos aqui na quinta-feira, Deus fechando uma sepultura. Que o Antônio tome posicionamento. Né? Que o Antônio se posicione. Porque Deus está acrescentando, Deus fechou a sepultura. Então, Deus está acrescentando, dando tempo a ele, para ele poder se arrumar. Entende o que eu estou dizendo, igreja? Então, Deus está sempre nos dando tempo para podermos refletir, para podermos consertar, para podermos tomarmos as posições que temos que tomar. Então, aqui, aquele homem teve um filho chamado Manassés, e o Manassés não aprendeu nada. Ezequias não ensinou nada para ele. Porque tudo que ele fez, ele saiu derrubando tudo que o pai edificou. Tu imagina? Tudo que o pai fez, ele derrubou, tudinho. Porque o papai fez, pá, papai fez, pá, papai fez, pá. Ele saiu quebrando tudo, imagina. Então, você tem filhos que são assim, pô. Ele como que ele, agora eu sou o rei, quem vai edificar sou eu. Os políticos fazem muito isso, né? Quem é que fez essa obra? Para, bota um novo título e a nova obra vai começar. Pô, meu Deus do céu, os políticos fazem muito isso. E parece que eles não aprendem. E quem sofre? A família brasileira. Né? Sugestão e método, vamos lá. Sugestão de método. O pecado sexual produz consequências desastrosas numa família. Os espíritos de impureza sexual entram no lar, entram na família e fazem seus ninhos. Faz parte desses espíritos, isso aí é o curso de cura e libertação, hein, meu irmão? Está aí, ó.
Faz parte desses espíritos a bestialidade, o adultério, a depravação, o exibicionismo. Vai vendo que isso tudo aconteceu na família de Davi. O exibicionismo qual foi? Vou deitar com as mulheres do meu pai à luz do sol. Olha que coisa tremenda. Exibicionismo, meu irmão. Olha. Vamos lá. As fantasias luxuriosas, o feticismo, a homossexualidade, o incesto. Aí, ó. O que ele trouxe para dentro de casa? O incesto. Irmão com irmã. Olha aí. Lesbianismo, a luxúria, a masturbação, a ninfomania, a prostituição, a violação e as viagens impuras da mente. Então, isso tudo, os demônios da impureza sexual entram na família. Por isso, meu irmão, nós temos que ter cuidado com o púlpito, com aquilo que ouvimos, com aquilo que recebemos, porque você tem que saber de quem você está recebendo. Você tem que saber. Às vezes a pessoa recebe a informação e não sabe que o cara está em adultério, está vivendo uma vida depravada. E a pessoa recebe aquilo, às vezes até traz na sua casa. Ele vai embora, quem é que fica ali? Os capeta todo. E aí você tem filho pequeno, filha nova, adolescente, aí daqui a pouco começam os comportamentos ficarem diferentes, você não sabe por quê. Vai no colégio, vai, não, foi aquela visita. Foi aquela coisa que chegou na tua casa, que entrou na tua casa com a tua permissão. Então, meu irmão, cuidado. Por isso que a Bíblia orienta, não seja frequente na casa de ninguém. Também você também segura a onda aí também. Segura para evitar que pessoas estranhas venham na tua casa. A Bíblia diz até que aquelas que não trazem a tua doutrina não receba. Meu Deus, é duro. Às vezes são parentes chegados, são parentes amados. Não recebo. Não recebo. Não recebo. Teve uma vez, uma pessoa muito querida foi lá em casa, da família, e pegou a carteira de cigarro. Eu falei, aqui não, lá fora. Alguém tem que falar, e quem tem que falar é o chefe. O chefe se cala, o que acontece? Todos se calam. Aí o chefe falou, aqui não tem nem cinzeiro. Quer fumar? Lá fora, porque aqui ninguém fuma. Aqui nós somos todos servos de Deus. Acabou. Engoliu, botou o cigarro de volta na carteira, acabou a vontade de fumar. Entende o que eu estou dizendo? Quem tem que botar ordem é você, chefe da família. Davi não botou, então o que aconteceu? Ezequias não botou. O que aconteceu? Olha aí, desgraça. Então nós precisamos tomar a posição para que esses espíritos não entrem na nossa casa e não venham atingir os nossos filhos queridos. Em nome de Jesus, nossos netos, e por aí vai, né? Vamos lá, conclusão da lição. Aplicação. Esta lição nos convida a refletir de como temos agido diante de nossos filhos. É importante destacar que a graça não corre no sangue. Guarda isso, hein? Achei essa aqui lindo. Mas a perversão, sim. Então, a perversão corre na carne. Né? A graça não corre na carne, não, meu irmão. A graça na carne não funciona. Então, ele diz aqui, olha só. Por isso, é papel dos pais transmitir a fé cristã e a devoção piedosa para os seus filhos, não negligenciando essa parte fundamental na criação deles. Muitos filhos de Davi não o imitaram em sua devoção, mas seguiram pelos seus passos errados. Quer dizer, o que Davi fez de errado, é esse que eu vou fazer. É esse Davi que eu vou seguir. Não era aquele Davi que buscava a Deus, que orava, que escrevia salmos, que tinha comunhão com Deus. Né? Mais tarde você vai ver que um dos filhos de Davi, Salomão, né, faz isso, escreve até, não só salmo, mas também Provérbios e Eclesiastes. Né? Muitos filhos não imitaram em sua devoção, mas seguiram pelos seus passos errados, e de forma ainda mais maligna, sem se arrepender. Porque Davi errou, mas se arrependeu. Né?
que sejamos despertados nesta lição a viver em constante vigilância e oração por nossos filhos. Então, meu irmão, a nossa herança, que é a herança do Senhor, são os nossos filhos. É a continuação da nossa história. A continuação da minha história são meus filhos, são meus netos. Um dia eles vão falar, vovô fez isso, vovô fez aquilo. Eles não vão sair destruindo o que o vovô fez ou o que o papai fez, não é verdade? Nós temos que observar esses detalhes. Divisão da aula de hoje. Uma família nada perfeita é o tema da aula. A primeira parte, o rei Davi e sua grande família. A segunda parte, os filhos e parentes na casa de Davi. E a terceira parte, o problema moral na família de Davi. A primeira parte, nós vamos falar aí o rei Davi e sua grande família, Davi o ungido de Deus, Davi o homem de Deus, a grande família de Davi. Na segunda parte, nós vamos abordar os filhos e parentes na casa de Davi. Jonadab era um conselheiro do mal, mas era parente. Olha aí, era parente. Então, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab. Que parente era Jonadab? Jonadab era era filho de um irmão de Davi. Era um sobrinho de Davi. Né? Mas que contaminava Aminon. A terceira parte, o problema moral na família de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio, porque o que aconteceu com Davi foi isso. Ele não teve domínio próprio. Incesto e morte na família. Vigilância, proximidade e exemplo. Então, nós temos que observar esses pontos todos aí. A aula de hoje é muito gostosa, muito boa, né? Vamos ver. Vamos ler a introdução? Aleluia. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. A introdução diz assim, na revista, tá? A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Então, as consequências da família de Davi, né? Então, a primeira consequência é que a família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera dele. Primeira consequência. Então, Deus espera de você uma situação e você está caminhando por outra. Aleluia. Deixa eu ver aqui, peraí. Aleluia. A segunda, a família de Davi não funcionava como uma família de Deus, por causa das omissões de Davi. Presenciou episódios de incesto, rebelião e morte, né? A primeira parte, vamos lá, o rei Davi e sua grande família. Vamos ver aqui, o Rogério vai me ajudar ali. A primeira parte, aí, Rogério. Aí, isso aí. Davi ungido por Deus, Davi o homem de Deus e a grande família de Davi. Vamos lá ver agora, vamos ler na revista essa primeira parte. O item 1. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. 1 Samuel 16:1 fala sobre isso, nós vamos ver daqui a pouquinho. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Vamos ver esses dois itens aí, que está aí em 1 Samuel 16:1. Bota para frente. Isso, obrigado. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Porque você sabe que tem gente que tem pena
daquela pessoa que é contumaz, né? Aquela pessoa que Deus rejeitou, meu irmão, acabou. Eu vim de uma igreja onde a liderança pecou contra o Espírito Santo. Falou coisas absurdas. Então, como é que eu vou fazer? Vou ficar tendo pena, vou ficar lá apoiando? Abro mão, meu irmão. Sai fora e não quero nem saber. Vamos continuar caminhando, olhando firmemente para o Senhor. Essas coisas não podem me prender, porque se eu me preocupar aqui, eu vou ficar preso. Né? Então Deus estava falando para Samuel: Samuel, para de ter pena de Saul. Eu rejeitei, meu Deus do céu. Então, Saul não, como diz assim, Saul não tinha mais jeito. Tá? Mesmo sendo rei, não era mais o ungido. Não era mais aquele que Deus agora estabeleceu. Ele era diante dos homens, mas diante de Deus era Davi. E diz assim: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Lá no versículo 16 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que quer dizer isso? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que Davi fazia, meu irmão, tinha Deus cooperando com ele. Você lembra lá, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Jesus falou, né, deu a ordem, olha aí, o Espírito Santo, o Senhor, vai cooperar com vocês naquilo que vocês pregarem. Então, aí o Espírito Santo desce, se apossa da igreja. Né? Quem é o Senhor da igreja? O Espírito Santo. Ele está aqui conosco. Né? Então, o que acontece? Né? Davi tocava a harpa, o Espírito Santo se manifestava. Davi compunha, o Espírito Santo se manifestava, se manifesta até hoje. Né? Então, tudo que Davi fazia, o Senhor confirmava. Quando Davi fez coisa errada, o Senhor repreendeu. É assim que acontece. Por que ele repreendeu? Porque Deus repreende o filho. Né? Em nome de Jesus. Tá? Então ele foi, olha lá. Davi, o homem de Deus. Vamos ler na revista, a segunda parte. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. Reunificar a nação. Ao longo dos capítulos 2, de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Então, quando você começa a fazer o que Deus determinou para a tua vida ministerial, meu irmão, Deus começa, como diz aqui no final, o Senhor era com ele para realizar. Interessante isso. Então, quando você toma as decisões certas daquilo que Deus determinou para a tua vida, meu irmão, o sujeito é tecladista, mas não quer treinar, não quer ensaiar, não quer fazer, eu sou um tecladista. Meu irmão, é sucumbir. Vai sucumbir. Eu sou pregador, Deus me levantou como mestre. Meu irmão, estuda a Bíblia, continua estudando, continua lendo, continua buscando a Deus. Tem muitas histórias aí de pregadores que a própria família conta que caíram porque a agenda estava cheia, não tinha tempo para buscar a Deus, não tinha tempo para ter comunhão com Deus, não tinha tempo para fazer o que Deus manda. Oh, meu Deus do céu. Só pregar não adianta. Você tem que ter vida com Deus, senão vira uma lata. Vai ficar falando aí, ó. Vai ficar só falando. E aí o pecado encosta. E você não vai ter reserva para resistir. Vamos continuar?
O item 2, né? Vamos lá. Segundo Samuel 2,4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. Então foi um processo. A tribo de Judá reconheceu Davi. Aí Davi ficou reinando a tribo de Judá, para depois unificar Israel. Entende, igreja? E informaram Davi de que os homens de Jabes e Gileade foram os que sepultaram Saul. Então, segundo Samuel 5, de 1 a 3, diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Está vendo? Ele vai unificar Israel agora. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Meu irmão, o rei era Saul, mas o povo estava de olho. Quem é? Quem é Davi? Você consegue entender isso? Então, você pensa que ninguém está te olhando, mas o povo está te olhando. A igreja está olhando e reconhecendo a tua vida. Começa assim, meu irmão. Aí diz assim, ó. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. O povo sabia disso tudo. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei Davi, com o rei, em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre todo Israel. Ele agora já era rei não só de Judá, mas de todo Israel. Interessante os detalhes, né? Vamos ver aí a grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Está vendo aí? Olha aí, ele entendeu. Então, Davi entendeu. Então, é entendimento humano, tá? Não se estribe, diz o sábio Salomão no capítulo 3, né? Não se estribe no teu próprio entendimento. Davi se estribou no seu próprio entendimento. Estribar é... Quem andou de bonde sabe o que eu estou falando, né? O bonde tinha um estribo. E que as pessoas entravam, para subir no bonde tinha que pisar no estribo. Às vezes o bonde estava andando e as pessoas pegavam o bonde andando, pisavam no estribo. Às vezes o pé falseava, o cara caía, era um desastre. Então, o bonde e o estribo era o lugar onde você ficava apoiado, né? Então, ele diz assim, não se estribe no seu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio entendimento, tá? Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade. Suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha família, famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Então, nós começamos a ver coisas interessantes aqui. A igreja é um local onde nós servimos a Deus, nós não podemos nunca negligenciar com a nossa casa, com a nossa família, em prol da igreja. Então, nós temos que aprender a dividir as coisas. Há tempo para tudo, diz a Bíblia, né? Há tempo para tudo. Há tempo de você limpar a sua casa, há tempo de você ajudar na limpeza da igreja. Há tempo de você ajudar na igreja, há tempo de você também ser uma bênção em casa. Então, nós temos que fazer isso acontecer com equilíbrio. E Davi não, Davi só pensava no reino, família abandonada. Família abandonada. O que aconteceu com ele? Colheu problema na família. Então, tem muito pregador aí que vive aí viajando. Você liga aí as rádios, os caras estão só na rádio, só aí. E a família, como é que está? Eu não sei, meu irmão. Eu não sei. Daqui a pouquinho acontecem os problemas. Acontecem os problemas. Então, nós precisamos ter equilíbrio. Ame a obra de Deus, mas ame também a sua família. Ame a sua esposa, ame o marido, os filhos, que os filhos sejam educados no Senhor, sejam doutrinados no Senhor, sejam ensinados no Senhor. Vai implantando o temor do Senhor no coração deles.
Estevão está vindo aí, né? Aí vem, já vai falando ali que ele ouve, meu irmão. O ouvido dele já está lá, meu irmão. A Bíblia fala isso. Deus já estabeleceu, então Deus já se comunicou com ele. Então, é assim, né? A gente pensa que não, mas Deus já se comunicou com ele. Então vai ensinando, vai incutindo nele, botando dentro da cuca, não é daquele sítio, não, do Pica-Pau Amarelo, não. É na cuca dele, né? Ó, encuca, a Bíblia fala encucar, colocar dentro da cuca, né? Dentro da mente, implantando a palavra. Meu irmão, a mãe e o pai, eu pego o meu neto, brinco com ele, daqui a pouco ele, mamãe, quer mamãe. Ele não quer mais vovô. E dura muito pouco, 2, 3 minutos a paciência dele comigo. Daqui a pouco, mamãe. Aí com a mãe ele deita, fica lá. Por quê? Porque o tempo todo ouvindo a voz da mãe. Então a mãe tem que ser um instrumento de Deus para a criança. O pai, quando pega, também um instrumento de Deus. Então, cabe a nós fazermos isso para a gente poder colher da nossa família a bênção, meu irmão. Senão nós vamos colher problemas. Aí depois fica, como é que pode? Eu estou na igreja e esse problema, eu vou sair dessa igreja. Meu irmão, o problema não é a igreja, o problema é a administração. Como eu falei lá no início da aula, é a administração. Uma coisa é espiritual, outra coisa é administrar. Administrar tempo é você, meu irmão. Você tem que aprender. Pede sabedoria a Deus. Bota o joelho no chão e fala, Senhor, me dá sabedoria para cuidar da minha casa. Me dá força, me dá ânimo. Né? Porque a grande maioria dos problemas na igreja hoje estão dentro da casa. A pessoa quer ser bênção aqui, mas não é bênção lá. E Deus fala isso. Você tem que cuidar bem da sua casa, da sua própria casa. Amém, queridos? Aleluia. Vamos seguir aí. 1 Samuel 18, 27. Dispôs-se Davi, partiu com seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Então, Davi era bom de guerra. Aí, pegou Mical. 1 Crônicas 3, de 1 a 5. E o versículo 9. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Primogênito Aminon, de Ainoã, a jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. Olha quanta mulher Davi tinha. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ele ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos reinou em Jerusalém. Então, o total do reinado de Davi foram 40 anos, tá? Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Aleluia. 1 Crônicas 14, 3. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, gerou ainda mais filhos e filhas. O problema de Davi era mulher? Não. Mas ele quis a de Urias. Aí, meu irmão, acendeu o fogo na sua própria vida, na sua própria família. Né? Tem gente que não sossega. Meu Deus do céu. Davi, quando Deus fala com Davi, conta uma história, né? E nessa história ele diz, aquele cara tinha muitas ovelhas, muitas, né? E quis matar do outro, pegar do outro, que só tinha uma. Olha só, né? Aí Davi se acendeu, tem que matar esse cara. Esse cara é você, rapaz. Esse homem é você. Né? Aí ele cai em si. Tinha tanta mulher, ainda fui desejar a mulher de Urias. Aí ele cai em si, mas já fez a bobagem. Muitas pessoas caem em si, mas a bobagem já foi feita. A loucura já foi feita. Aí vem as consequências. Né?
as consequências. Tá? Resumo do item 1. O rei Davi era um homem ungido e de Deus, entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. Deus tem um ideal para a família. Quando a família foge desse ideal, vem consequências, né? Dificuldades. Tá, amados? Segunda parte, filhos e parentes da casa de Davi, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab, um conselheiro do mal. Mas vamos falar agora de Tamar. Vamos lá. Tamar era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai, de Jesur, e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. 1 Crônicas 3, 2. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi com Ainoã. 1 Crônicas 13, 1. Né? Então vamos ver esses textos aí, que diz lá, 1 Crônica 3, 1 e 2. Estes foram filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, já vimos, né? O primogênito Aminon de Ainoã, os israelitas. O segundo, Daniel. Daniel? É Daniel? É Daniel, né? É de Abigail, a carmelita, porque eu pego o versículo e trago, tá? Então, pô, estou achando estranho esse Daniel aí, mas... Hein? Ah, tá. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus, e o quarto, Adonias, filho de Agite. Vamos ver o próximo versículo. Não, o próximo agora é Absalão. Vamos ver a historinha de Absalão aí, como é que está. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada. Então, você que tem interesse aí de estudar a história de Absalão, está lá entre os capítulos 13 e 19 de 2 Samuel. Tá? Em casa, você querendo ler, você se aprofunda. Sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz. Mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Tá? Vamos para Aminon. Vamos ler o seguinte aí. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. 1 Samuel 3:2. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Está vendo aí? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e, ao mesmo tempo, desconhecida por Tamar. Aleluia. Vamos ver aí um pouquinho dessa história. Estes foram os filhos de Davi, lá em 1 Crônicas 1 e 2, né? Que lhe nasceram em Hebron, primogênito de Aminon, Aminon de Ainoã, israelita, o segundo Daniel de Abigail, a carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus, e o quarto Adonias, filho de Agite. E no versículo 2 do capítulo 13, do 2 Samuel, diz assim, angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Então tem pessoas que são doentes, são doenças mesmo. A pessoa tem desejo maligno que adoece. Meu Deus do céu, coisa doido. Né? Coisa doido. Então a gente tem que ficar ligado, né, nesses assuntos aí, principalmente com nossos filhos, porque a puberdade chega, aí vem a juventude, e a gente tem que ir ensinando a ele a se domar, né? A se controlar. Porque senão, meu irmão, uma loucura. Uma loucura, uma loucura. Jonadab, um conselheiro do mal. Vamos lá, vem agora. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi.
Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atraiu, aliás, o mal sempre atraiu o mal, aí já está esquisito, né? Por isso, o mal sempre atrai o mal, perdão. E por isso, esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. A vítima dessa situação, olha aí, 2 Samuel 13, 5-11, fala sobre isso. Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Então, meu irmão, isso quer dizer o quê? Cuidado quando você abre o teu coração. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado quando abrirmos o nosso coração. 2 Samuel 13, 3 diz: tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E lá no capítulo 13 de 2 Samuel, vamos lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 5 em diante, diz assim, esse texto todo. Disse-lhe Jonadab, na Bíblia, tá? Aí está botando lá? Está botando lá? 2 Samuel, que é para facilitar para todos olharem ali, né? 2 Samuel 13, versículo 5 em diante. Olha o conselho dele para Aminon. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Olha, quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Vamos continuar. Então ela foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Armou o cerco, né? Armou o laço. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Agora vamos lá para o 11. Fazei, quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita comigo, minha irmã. A trama diabólica, né? Que Jonadab e Aminon tramaram para poder fazer o mal a uma pessoa, né? E uma pessoa parente, uma pessoa da família, né? Esse tipo de amigo, avança aí, Rogério. Avança lá, Rogério. Vai no dedo aí mesmo. Bom, esse tipo de amigo não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar, né? A orientação pastoral é: cuidado com quem você anda abrindo o seu coração. Jonadab é um exemplo concreto de mau conselheiro. Então, a pessoa abre o coração para qualquer um, o que acontece? O mau conselho pode chegar, né? Aleluia. Vamos ver aí um comentário. Tamar e Aminon, a série de narrativa dos capítulos 13 ao 22 do livro de 1 Samuel, são principalmente relatos do juízo de Deus cumpridos na vida de Davi. O capítulo 13 registra o primeiro resultado dos pecados de luxúria, adultério e assassinato de Davi.
o qual veio para assombrá-lo através das ações de membros da sua própria família. O incesto e o assassinato entre os filhos de Davi foram consequências de sua luxúria, reproduzida principalmente por seu filho Aminon. Está vendo como é que é o reflexo? A consequência. Semeou luxúria, colheu luxúria. Está vendo lá? Olha aí. Então, assim como Davi destruiu a felicidade na casa de Urias, Deus destruiu a harmonia na casa de Davi. Porque é uma lei de Deus. Né? É uma lei de Deus. Semeou, colhe. Semeou, colhe. Né? Muitas vezes, Deus permite que os pecadores sofram tristezas e aflições para que eles e também outras pessoas que veem os seus exemplos possam temer a Deus. Isto é, ter reverência pela pureza de Deus, pelo seu poder e juízo, afastar-se de seus pecados e converter-se a Deus. Né? Deus permite tudo isso. Né? Vamos ver o resumo aí do item 2. Na presente lição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Então, eu profetizo que na tua casa não haverá fracasso, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A segunda parte, a terceira parte aí, ó, né? Vamos lá, está na segunda aí, mas é a terceira, tá? É a terceira parte aí, o problema moral na família de Davi, que nós vamos abordar aí as consequências de sua falta de domínio próprio, o incesto e morte na família, e a vigilância, proximidade e exemplo. Né? Vamos ler na revista aí, o item 1 do item 3, né? Aleluia. Aleluia. O problema moral, o capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Olha só, meu irmão. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Quer dizer, o que ele fez em oculto, Deus estava falando que os filhos dele fariam à luz do sol. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse, deixa eu virar minha página aqui, com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Meu Deus, que coisa triste. Vamos lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, aí, ó, Davi não estava mais guerreando. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Olha aí, ó. Vira a página, Rogério. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Olha aí, como é que as coisas começam a coincidir, né? O laço estava armado, olha. Armou o laço. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Ele sabia quem era ela. Olha só os detalhes, né? Ele sabia que ela era mulher de um dos capitães
do seu exército, um dos valentes de Davi, Urias. Meu Deus. Aquele que guardava a vida de Davi, meu Deus do céu, e lutava pelo seu reino. Meu Deus do céu, que crueldade, né? Olha bem a crueldade. A crueldade. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E Davi botou a mão na cabeça: o que eu vou fazer agora? Aí, então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Então, manda para cá o marido dela, que o marido dela vai deitar, e esse filho, vou dizer que é dele. Olha só a trama da cabeça de um perturbado. Davi ficou perturbado, meu irmão. O sujeito já não pensa mais, o sujeito já não reflete mais, perde o temor. Olha aí, vamos lá. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Olha a conversa. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Vai lá, tem um relacionamento aí. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Davi começou a ficar preocupado, né? Fizeram. Isso vai para o próximo, Rogério. Ah, tá. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Versículo 11, olha. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher, tão certo como tu vives. Olha, um homem sério desse, né? Um homem íntegro desse, meu Deus do céu, como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Então disse Davi a Urias: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Achava que ele bêbado ia para casa, né? À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa, somente até aí. Urias não obedeceu ao rei nesse aspecto. Ele preferiu se manter, né, como se ele estivesse no campo de batalha. Olha só que coisa. Então, mesmo que você não vá à guerra, mantenha-se como se estivesse lá. É isso que Deus está ensinando nesta noite, nesta manhã. Mantenha-se como se estivesse lá. Eu não estou no sopão, mas eu vou orar, vou clamar pelo sopão, vou lutar com eles. Falar nisso, o sopão foi uma benção. Foi uma benção o sopão. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, nos lembrarmos desses detalhes. Lá em 2 Samuel 12:11 diz assim: assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. A profecia que Natã começou a descarregar em cima de Davi. 2 Samuel 16, 21, 22, disse Aitofel. Aitofel era avô de Batseba. Olha, aliás, bisavô. Não, avô de Batseba. Coabita com as concubinas de teu pai. Olha o que ele... Também um conselheiro sem vergonha, né? Olha o que ele falou. Que deixou para cuidar da casa. E ouvindo todo o Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado. E ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Meu Deus do céu. Item 2. Vamos lá no ponto 2. O incesto e morte na família.
Aleluia. Vamos na revistinha, tá? Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Amnon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Amnon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente. Olha aí, meu irmão. A inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Amnon a desprezou completamente. E o rei Davi, soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Amnon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Amnon e mais tarde ele cavou sua morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Umas passagens aí interessantes. Tu vai vendo que luta, meu Deus do céu, que sofrimento. Meu irmão, que noite foi aquela com Batseba, hein? Consequência aí, ó. Meu Deus do céu. Um momento de prazer, olha, quanta dor trouxe. Quanta dor trouxe. Segundo Samuel 13:1, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Versículos 11, 12, 14 e 15 do capítulo 13, segundo Samuel, diz: quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel. Não se faz assim em lugar nenhum, né? Mas ele estava falando de Israel. Não faças tal loucura. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai embora, vai-te embora. Meu Deus do céu. Segundo Samuel 13, 27 e 29, diz: insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão aqui faz um banquete também como trama para matar Amnon, né? 2 anos depois, hein? Você sabe que a vingança não tem tempo de validade não, meu irmão. 1 ano, 2 anos, e vai, o cara quer se vingar, meu irmão. Essas pessoas que estão presas, você vê as conversas aí, né, até do nosso presidente, né, ele falando, né, coisas terríveis, que quando ele saísse, ele vingaria aquilo que ele passou lá. Meu Deus do céu. São desejos malignos, né? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quer dizer, ficar ligado. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, quer dizer, estiver bêbado, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vou-lo ordena. Não sou eu que vou-lo ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Então, a vingança chegou ao fim, né? Foi completa a vingança aí em cima de Amnon. Segundo Samuel 18, 14, olha a consequência de pecado, né, meu irmão? Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Então, quem matou Absalão não foi só o galho. Joabe cravou 3 dardos, né,
e traspassou com ele o coração de Absalão. Segundo Samuel 18:33 diz assim: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Mesmo Absalão fazendo uma loucura daquela, Davi continuava como se estivesse no mundo da lua. Tem pai que continua no mundo da lua. O filho e a filha estão fazendo bobagem, está no mundo da lua. Ai, Jesus. Vamos lá. Vigilância, proximidade e exemplo. É o próximo aí, o último, né? Estamos chegando já ao final. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Deixa eu beber uma aguinha. Vamos ver aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que você estiver fazendo, faça para a glória de Deus. É isso que Deus está falando, né? Nós somos servos de Deus e fomos comprados para a glória de Deus. Amém? O resumo do item 3. A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Se Davi fizesse isso, com certeza os seus filhos seriam diferentes, né? Seriam diferentes. Comentário: como arruinar a vida de seus filhos? Olha. Ninguém quer, né? Mas aqui tem. Como arruinar a vida dos seus filhos? Pode ser surpreendente, mas frequentemente as pessoas mais bem-sucedidas, segundo os padrões do mundo, têm sido pais terríveis. E alguns dos menos bem-sucedidos criaram filhos dos quais qualquer pessoa poderia se orgulhar. Que coisa interessante, né? Porque quando a pessoa está muito envolvida lá no mundo, não tem tempo para a família. Por isso que eu falei, na obra de Deus, você não pode cair nesse laço, tá? Então, você tem que ter equilíbrio, tá? Então, a pessoa que tem menos capacidade, ele se dedica mais à família, né? Menos bem-sucedida, se dedica. Davi, apesar de seus méritos como o maior rei de Israel, foi um pai terrível. Alguns de seus erros são destacados nestes capítulos e permanecem como exemplos para que você e eu devemos seguir, se desejarmos arruinar a vida de nossos filhos. Então, você quer seguir os exemplos de Davi na área familiar, você vai arruinar a sua família, né? Quais são as recomendações de Davi para o fracasso como pai, né? Então, vamos ver aí. Fique zangado, mas não castigue. Aí. Quando Davi soube que Aminon fez a sua meia-irmã, Tamar, o texto diz que Davi ficou muito, se acendeu em ira, mas não há indicação de que ele tivesse falado com Aminon e muito menos que o tivesse castigado, né? Os pais que deixam de corrigir seus filhos podem esperar problemas maiores no futuro. Interessante, né? Ame demais os seus filhos. Depois que Absalão fugiu, Davi pranteava o seu filho todos os dias. Davi parece que se esqueceu de que o seu filho tinha feito. Meu irmão, olha aí,
Davi parece que se esqueceu do que seu filho tinha feito. Meninos e meninas que são amados demais, de um modo em que vale tudo, causarão, sem dúvida, graves problemas. O amor não é aquilo que permite tudo, não, meu irmão. Deus nos ama e diz, olha, muitos nãos Deus diz. Aliás, é a quantidade imensa de não, né? Deus fala mais não do que sim. Né? Deus fala mais não do que sim. Davi, um sucesso em sua carreira, era um fracasso como pai. Ele se aborrecia com o que seus filhos faziam, mas não os castigava. Ele amou tanto seus filhos que perdeu a perspectiva e perdoava de modo incompleto. Na sua vida familiar, o maior rei de Israel foi um dos maiores fracassos da história. Né? Então, na sua vida familiar, o maior rei de Israel foi um dos maiores fracassos da história. Vamos ler a conclusão? Amém, queridos? O negócio... Davi hoje não é modelo para essa área, não. Vamos lá. Conclusão. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Então, que coisa linda, né? A aula de hoje foi, né? Lógico, evidente, falando só de desgraça, mas a Bíblia deixa isso aí para a gente não cair, né? Não sofrer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Fala, filho. Tá, entendi. Aqui o Rogério passa aqui 10 maneiras de estragar um filho. Né? Aqui está falando aqui. Né? Deve ser. Primeiro aqui, fica ausente por todo dia e traga trabalho para casa. São os, vamos dizer assim, os psicólogos, né? Os caras que estudam essa área aí, exemplificam, né? Não façam refeições em família. Não lhes ensine princípios religiosos ou morais. Né? Tem aqui o outro. Ó. Recompense-os. Sempre recompensa. Ó. Trate-os como propriedades. Não os repreendam. Nunca os responsabilize por nada. O que mais aqui? 8. Briguem na presença deles. Papai e mamãe brigando. Né? Sabe o que é que acontece? A grande maioria hoje dos jovens não acredita mais no casamento entre o homem e a mulher. Só vê confusão entre o marido e mulher, só vê divisão, só vê divórcio, só vê separação. O que é que acontece? A menina vai querer uma menina e o menino vai querer um menino. Porque o menino e menina, eles estão vendo que não dá certo. Olha que coisa que o diabo faz, hein? Aí vem aqui o 9. Proteja-os do mundo e das pessoas mais. Evite o contato físico. Então, a gente vai... Contato físico é você abraçar o seu filho, abraçar a sua filha, né? Obrigado, Rogério. Vamos ficar de pé? Aleluia, Rogério. Pode encerrar? Em nome de Jesus, tá?